Um jogador de muita classe, de toques refinados, uma capacidade impressionante de deixar um companheiro na cara do gol ou aparecer como surpresa no ataque, finalizando de forma rápida e inteligente as jogadas. O Djorkaeff foi um grande nome do futebol mundial nos anos 90. Integrou grandes times, teve parceiros geniais e foi peça fundamental nos anos de ouro da França, sagrando-se até campeão mundial. Portanto, hoje a história é dele, Youri Djorkaeff. Youri Raf Djorkaeff nasceu no dia 9 de março de 1968, em Lyon, na França. Filho de Jean Djorkaeff, um ex-jogador francês de sucesso, o futebol sempre esteve presente na vida do menino, que era o irmão do meio na sua família. Foi com 15 anos que o Djorkaeff entrou no Grenoble, um clube que alternava entre segunda e terceira divisão do futebol francês, e foi bastante importante para o jogador nesse início de carreira para ele ganhar experiência e aprimorar a sua condição física. Depois de algumas temporadas jogando muito bem, o Djorkaeff pensava em deixar o clube para algo maior e dar um salto na sua carreira, o que era natural. Num primeiro momento, o presidente do Grenoble não o liberou, mas depois voltou atrás e aceitou a proposta feita pelo Strasbourg. Portanto, no Grenoble foram 86 partidas, 24 gols e nenhum título conquistado. Apesar de o Strasbourg também disputar a segundona da francesa, já era um clube bem mais estruturado, e com o desenvolvimento do Djorkaeff, conseguiu fazer uma boa campanha no campeonato, terminando em terceiro lugar. O francês se transformou no melhor jogador do time e de todo o campeonato da segunda divisão da França. Tamanho sucesso fez com que o Mônaco tivesse interesse no jovem jogador, e vendo o grande potencial nele, sequer esperou a temporada chegar ao fim e logo contratou o Djorkaeff, que por sua vez deixou o Strasbourg com a temporada de 90-91 ainda em andamento. No clube ele teve bons números, somou 41 jogos, nos quais balançou as redes 27 vezes. Estreou com a camisa do Mônaco no dia 10 de novembro de 1991, e logo nessa meia temporada no Principado, já conseguiu ajudar o clube a vencer a Copa da França, derrotando o Olympique de Marseille na final por 1-0. Já no campeonato francês, o Mônaco ainda conseguiu ser o vice-campeão. O treinador do Mônaco nessa época era ninguém mais, ninguém menos que um jovem Arsène Wenger. Já na temporada de 1991 e 1992, o Mônaco seguiu tendo um time competitivo e o Djorkaeff conseguiu se firmar na equipe, uma vez que na temporada anterior, ainda se adaptando, alternou muitos momentos no banco de reservas ou era substituído. Sendo assim, conseguiu com o Mônaco chegar à final da Recopa Europeia, mas perdeu. Assim como no campeonato francês, em que a equipe foi a segunda colocada. Boas campanhas, mas que não resultaram em títulos, e o Djorkaeff fechou essa temporada com 47 jogos, 10 gols marcados e 4 assistências distribuídas. Na temporada seguinte, o Djorkaeff seguiu jogando muita bola pelo Mônaco. O time era um dos protagonistas na Liga Nacional, e com isso, o meio-atacante conseguia ter amplo destaque e visibilidade, apesar de o seu time passar mais uma temporada sem conquistas. Jogou 38 partidas, fez as redes 14 vezes e deu 2 assistências. Diante desse desempenho, o Djorkaeff recebeu sua primeira convocação para defender a seleção principal da França. Ele jogou apenas 4 minutos de uma partida contra Israel, válida pelas eliminatórias do Mundial de 1994, que curiosamente a França nem conseguiu a classificação. Consolidado no Mônaco como um dos melhores jogadores do país, o Djorkaeff teve seu lado artilheiro explorado, e ele foi o goleador máximo junto com outros 2 jogadores do campeonato francês nessa temporada, com 20 gols marcados. O Mônaco terminou apenas em 9º lugar, mas na Liga dos Campeões foi bem longe, só caiu na semifinal, quando perdeu do excelente Milan por 3-0. O francês fechou a temporada com 52 jogos, 24 gols e 7 passes para gols. Na temporada de 1994 e 1995, o Djorkaeff ganhou a companhia de Thierry Henry, ainda garoto, e do brasileiro Sonny Anderson. E mesmo tendo esses nomes somados a Petit e Lilian Thuram, o bom time do Mônaco passou mais uma temporada sem conquistas. A equipe foi apenas a 6ª colocada no campeonato francês e o desempenho do Djorkaeff também caiu. Ainda assim, seu talento reconhecido fez com que o PSG aproveitasse o término de contrato dele com o Mônaco para efetuar a contratação do jogador, que consequentemente não teve o contrato renovado. No Mônaco, foram 200 jogos, 68 tentos e um título conquistado.
A passagem pelo PSG, no entanto, foi bem curta e durou só a temporada de 95-96. Apesar do pouco tempo no clube, já conseguiu ganhar a Supercopa da França de 1995, derrotando o Nantes nos pênaltis. Outra taça com a camisa do Paris foi a Recopa Europeia, com vitória por 1-0 diante do Rapid Vienne, da Áustria. No campeonato francês, o PSG bateu na trave e foi vice. Ao final da temporada, negociou sua transferência à Internazionale de Milão. No Paris, o Djorkaeff disputou 47 jogos, marcou 20 gols e ganhou 2 troféus. Assim que a temporada na Europa chegou ao fim, o Djorkaeff foi convocado para sua primeira competição internacional, a Eurocopa de 1996. Ele jogou bem, marcou 1 e deu 2 assistências. A França passou da primeira fase e das quartas, mas na semifinal caiu nos pênaltis quando perdeu da República Tcheca e então deu adeus à competição. Em 1996 e 1997, debutou no futebol italiano. A Inter, que tinha Ivan Zamorano no seu comando de ataque, jogou bem em todos os torneios, mas só ficou no quase em todos eles. Na Copa da UEFA foi vice, perdendo nos pênaltis do Schalke 04 da Alemanha. Na Copa da Itália foi semifinalista e no campeonato italiano acabou na terceira colocação. O meio-atacante francês jogou 49 partidas, marcou 17 gols e distribuiu 5 assistências. Já na temporada de 1997 e 1998, a Internazionale ganhou reforço de Ronaldo Fenômeno para ser o companheiro de ataque do Djorkaeff, e por pouco a Inter não venceu o Scudetto daquela temporada, ficou atrás apenas da Juventus e foi vice-nacional. Já na Copa da UEFA, chegou na decisão novamente, só que dessa vez não deu a menor chance para a excelente Lazio e venceu aquela final por 3-0, conquistando esse importante título continental. Jogando em casa, a França era uma das favoritas à conquista da Copa do Mundo de 1998. Com grandes jogadores, os Blues foram passando fase a fase e o Djorkaeff foi peça fundamental naquele time. Ele tinha mais liberdade para criar jogadas, juntamente com Zinedine Zidane. Durante o torneio, marcou um gol e deu 3 assistências, uma delas justamente na decisão contra o Brasil, na qual a França venceu por 3-0. E no auge dos seus 30 anos, o Djorkaeff conseguiu conquistar o mundo com seu país. A temporada de 98-99 foi a última do jogador atuando com a camisa da Internazionale. O clube cheio de estrelas conseguiu jogar bem, entretanto não obteve êxito em nenhum campeonato que disputou. Sendo assim, o jogador acabou deixando o clube para ir jogar no futebol alemão. Na Inter, o francês somou 127 partidas, 39 gols e um título conquistado. Foi jogador do Kaiserslautern da Alemanha na temporada de 1990 e 2000, o único francês naquele elenco. Nessa primeira temporada conseguiu jogar bem e ter bons números. A equipe média do futebol alemão terminou a Bundesliga em 5º lugar. O Djorkaeff disputou 31 jogos, marcou 13 vezes e deu 7 assistências. Depois do título mundial de 98, Djorkaeff e França foram atrás de mais uma conquista, a Eurocopa de 2000. Novamente, sendo uma das mais cotadas a vencer, a seleção francesa sofreu só uma derrota no torneio, e o Djorkaeff marcou 2 vezes, sendo em mais uma oportunidade um jogador importante e decisivo. Na decisão, ele foi sacado aos 76 minutos de jogo para a entrada de David Trezeguet, justamente o jogador que marcou o gol de ouro, o gol do título francês, na vitória por 2-1 de virada para cima da Itália. Cada vez mais consagrado internacionalmente, o Djorkaeff jogou mais uma temporada no Kaiserslautern. A equipe conseguiu chegar até a semifinal da Copa da UEFA, porém acabou atropelado pelo Alavés da Espanha. E dentro da temporada de 2001-2002, o Djorkaeff ainda chegou a fazer poucos jogos no futebol alemão, quando partiu para um novo desafio, dessa vez na Inglaterra. Sendo assim, no Kaiserslautern, o Djorkaeff jogou 70 partidas, fez 18 gols e não conseguiu ganhar títulos. Não foi titular absoluto, mas foi fundamental na campanha da França na Copa das Confederações de 2001. Ajudou seu país fazendo um gol e dando uma assistência nessa nova conquista francesa. Na final contra o Japão, esteve em campo durante 65 minutos e os Blues venceram por 1-0 aquele jogo, gol de Patrick Vieira. Mais um troféu com a camisa da seleção para a galeria do Djorkaeff. O Bolton Wanderers foi o novo desafio do jogador. Já bastante experiente, consagrado, não conseguiu ter uma boa sequência no time nesse primeiro ano. O Bolton, por sua vez, ficou a apenas 4 pontos da zona da degola e por pouco não caiu.
Mesmo não estando mais na sua plenitude física, o Djorkaeff era um nome certo na seleção. Ele fez parte da geração mais vitoriosa da história da França. Atual campeã e novamente cotada ao título, a Seleção do Djorkaeff fez muito feio no Mundial Coreia-Japão e não passou sequer da fase de grupos. O meio-atacante atuou em 2 jogos, nas 2 derrotas do time, contra Senegal e Dinamarca. Essa última, inclusive, selou sua despedida no futebol internacional, uma vez que ele não voltou mais a ser convocado. Atuando pela seleção francesa, Youri Djorkaeff disputou 82 jogos, marcou 28 gols, deu 21 assistências e conquistou 3 títulos. Na temporada de 2002 e 2003, seguiu no Bolton, e o roteiro se repetiu. O time novamente brigou contra o rebaixamento, e se livrou por muito pouco, terminou em 17º lugar. O Djorkaeff tinha ao seu lado, como parceiro de criação de jogadas, o nigeriano Okocha, também experiente. O francês disputou 37 partidas, marcou 7 gols e deu 3 assistências. Já na temporada de 2003 e 2004, o Bolton conseguiu jogar bem e melhorou consideravelmente seu desempenho, tanto que terminou a Premier League em 7º lugar e bateu uma final de FA Cup da Copa da Inglaterra. Na decisão, o time do Djorkaeff perdeu do Middlesbrough de Juninho Paulista e foi vice. E aí, aos 36 anos, Djorkaeff acabou deixando a equipe. Portanto, no Bolton, ele disputou 81 jogos e marcou 21 gols. Após deixar o Bolton, assinou com o Blackburn Rovers, também da Inglaterra. Lá, teve uma passagem muito rápida e discreta, na qual jogou apenas 3 jogos e não chegou a fazer gols. E aí, depois de sair da Terra da Rainha, a última parada do Djorkaeff no futebol foi nos Estados Unidos. Por lá, ele defendeu as cores do New York e conseguiu com a equipe chegar até a semifinal da MLS quando perdeu. Nesse ano jogou bem, disputou 26 jogos, marcou 11 gols e deu 7 assistências. Já no ano de 2006, com 38 anos, não conseguiu desempenhar o mesmo futebol e já estava totalmente em ritmo de final de carreira. O New York, por sua vez, passou esse ano sem conquistas, e então o Djorkaeff anunciou a sua aposentadoria dos gramados após sofrer uma lesão no ombro. No clube, disputou 49 jogos e fez 13 gols. Jogando pelos clubes, Youri Djorkaeff disputou 704 jogos, marcou 230 gols, deu 109 assistências aproximadamente e ganhou 4 títulos coletivos. Como você pode ver, o Youri Djorkaeff foi um jogador lendário, que com a sua classe, sua habilidade acima da média e facilidade para jogar bola, foi um dos grandes da sua geração. Foi muito vitorioso pela seleção e nem tanto por clubes, mas desempenhou um futebol muito elegante, eficiente e, acima de tudo, vitorioso. Esse foi o grande Djorkaeff. A você que assistiu até aqui, eu só tenho a te agradecer, pedir que você compartilhe esse canal com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!